E aí, eletiva Pinceladas do Saber, tudo bom com vocês? Esse mês nós vamos trabalhar a parte de Química da nossa eletiva. E para começar, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. O que é cor? Como definir o que é cor? A gente pergunta assim, parece tão difícil porque é uma coisa tão simples, né? O que é cor? Cor é a nossa percepção das ondas de energia eletromagnética que chegam até a gente. Como assim, professora? Por exemplo, qual é a nossa percepção com a molécula de açúcar? A gente sente o sabor doce. Qual a nossa percepção da movimentação do ar que chega até a gente? O som, né? O som. E no caso da cor, a cor é ondas eletromagnéticas, são ondas de energia. A gente não vai entrar em detalhes sobre ondas eletromagnéticas, vamos ficar só com ondas de energia no momento, tá? Como elas chegam até nós? Elas têm diferentes comprimentos e diferentes frequências. Assim, ó. Algumas ondas são assim, ó, são mais compridas, outras são mais curtas e mais frequentes. E dependendo do tamanho dela e da frequência dela, é a cor que a gente vai perceber. Só que existe na nossa volta uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas que nós não enxergamos, que tem uma frequência ou muito maior da que nós conseguimos enxergar, que é no caso dos raios-x, que é no caso dos materiais que são radioativos, e outras que a frequência é muito menor. A onda é maior e a frequência é assim, ó, muito menor, que nós também não enxergamos, que é o caso do infravermelho, do controle de televisão, controle de portão, da rádio, essas coisas que nós não enxergamos. Agora, o que nós enxergamos é uma pequena quantidade dessas ondas. Pensa assim como se existisse um arco-íris enorme, porque cada cor é uma frequência eletromagnética. Existe um arco-íris enorme de ondas eletromagnéticas, só que a maioria nós não enxergamos. O que nós enxergamos é apenas uma pontinha que forma todas as cores que nós vemos. Qual a diferença de uma cor e outra? Por exemplo, a cor vermelha, ela tem uma onda mais comprida e menos frequente do que a onda azul, roxa, tá? Vermelho, laranja, amarelo, depois vem verde, os tons de azul e os tons violeta. Nessa ordem, de de frequência maior de lá para cá. Vermelho, laranja, amarelo, as menos frequentes. Aí verde, azul e roxo são mais frequentes. Beleza, então e o que é tinta? Se cor é a nossa percepção de ondas eletromagnéticas, o que é tinta? Tinta é uma mistura de pigmento, solvente e resina, tá? Isso é tinta. A tinta que nós conhecemos hoje, na verdade, ela foi sendo desenvolvida há muitos e muitos anos, começando pelos egípcios antigos. Os registros mais antigos que se tem de uso de tinta, afora o carvão e essas coisas que se usava na idade anterior a eles, tinta mesmo, é dos egípcios antigos. O que é um pigmento? O pigmento é um material sólido que pode ser feito em várias partículas. Tá? Ele pode ser moído, feito em várias partículas sem se desmanchar, ele apenas é quebrado. Isso é um pigmento. No caso aqui que eu peguei apenas para representar, ele tem sulfato, ele tem pó de giz, mas esse aqui é só uma simulação de pigmento, tá, gente? Peguei aqui açafrão também, que a gente vai usar com pigmento. E solvente. Por que solvente, professora, na tinta? Porque quando a gente pega esse pigmento, ele não pode ser desfeito, ele tem que ser espalhado. Ele tem que ser feito em várias partículas pequenininhas. Eu peguei aqui o nosso pilão. Ele tem que ser feito em várias partículas pequenininhas, disperso no solvente para ficar bem espalhado, senão a nossa tinta faria pelotas de cor no lugar e ficaria sem cor em outros. Para isso o solvente, para espalhar bem
Aí eu tenho aqui álcool, água e tenho óleo. Esses três podem ser usados como solvente de tinta. A água é o mais importante deles, porque a água não polui, a água não deixa vapores tóxicos, não deixa resíduos, só água, né? E a resina. Por que a resina? Porque o pigmento em si, ele não adere à superfície das coisas, ele não adere à parede que eu vou pintar, não adere à tela, não adere a essas coisas, para isso uma resina. Os egípcios antigos, os chineses, os japoneses, também durante toda a Idade Média, usaram como resina ovos, a gema e a clara dos ovos, porque faz uma liga legal. Só que hoje eu trouxe aqui a cola branca, que é uma resina que a gente pode usar também. E o papel da resina é fazer com que a cor grude. Então, o pigmento dá a cor, o solvente espalha o pigmento e a resina faz com que o pigmento grude com a cor. Essa é a receita básica da tinta. Eu vou abaixar aqui a câmera, que eu vou fazer uma pequena demonstração de tinta com vocês, uma tinta bem simples, e depois vocês têm uma atividade aí para vocês produzirem uma também. Oi pessoal, a minha mesa tá cheia aqui, vou fazer uma pequena demonstração com vocês. Eu tenho aqui esse pigmento, aqui tem sulfato de cobre, tem sal amoníaco, ele é só uma demonstração, tá gente? Vamos lá, macerar o pigmento. Lembrando, gente, que o pigmento tem que ser bem disperso, então ele, industrialmente ele é dividido a partículas muito pequenas. Micropartículas, na verdade nem micropartículas, gente, nanopartículas, partículas muito minúsculas. Que aqui a gente não vai conseguir, né, dividir, só tem um pilão simples. Eu vou fazer do açafrão, tá? Enquanto eu vou dissolvendo esse pigmento. A gente vai usar aqui o açafrão. Então aqui no caso nosso pigmento. O nosso solvente vai ser água, tá? No caso aqui eu vou fazer no olho, mas quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão medir cada quantidade que vocês colocarem. Por que é importante medir? Porque depois, na hora de você reproduzir a mesma tinta, se você não tiver uma unidade de medida, alguma anotação, você não vai conseguir reproduzir o mesmo tom e a mesma consistência. Entendeu? Isso aqui é só pra gente fazer uma demonstração, tá? Vamos lá, ó. Tô dissolvendo o meu pigmento no solvente, tá? Espalhando o pigmento no solvente pra depois aplicar a resina. Ele criou uma cor legal, mas por que eu não posso usar ele direto assim na tela? Porque ele não fica interessante assim, ele fica muito aguado. No caso do açafrão, ele vai ficar umas bolinhas assim no meio. Agora eu vou aplicar minha resina.
Aqui, ele ainda tá líquido, levemente líquido, mas tem uma consistência um pouco melhor que ele tinha só com água. Aqui ele produz uma cor bem amarela, bem interessante. E é uma das formas que os egípcios tinham, os egípcios antigos tinham de fazer tinta. Mas eles usavam também óxidos de ferro. O que é óxidos de ferro? É como se fosse uma ferrugem. Só que eles retiravam diretamente da terra, dos minérios adequados, e produzia cores semelhantes de vermelho, alaranjado. E vou mostrar para vocês agora, dar uma pausa, e vou mostrar para vocês as cores que eu consegui através de cores naturais, açafrão, coloral, um pouco de terra também, com resinas de gemas de ovos, resinas de giz, aquele giz para quadro branco, tá? Deixa eu pegar aqui minhas amostras. Aqui. Agora, pigmentos, eu tenho um pouco de pigmento industrial e as resinas naturais. Pessoal, essas são algumas cores que eu consegui com pigmentos naturais e de resina. Aqui no marrom, a resina que eu tenho é a gema do ovo mesmo. Aí aqui eu tenho a cola branca com o coloral. Aqui, esse pigmento usado aqui foi permanganato de potássio, tá? Aquele pozinho que é usado mesmo para curar ferreiras, quando você faz ele fica bem rosinha. Aí depois eu acrescentei a gema de ovo, ele ficou escuro, um marrom bem escuro. E na tela ele fica assim, fica esse marrom assim, mediano. Esse aqui também, pessoal, foi carvão e terra. Que terra, inclusive, foi o principal pigmento usado pela antiguidade, tá? Tem muita terra, quase tudo aqui, isso aqui é terra. Um pouco de coloral no meio, mas assim, o pigmento praticamente é só terra. Aqui também, tá? Esses pontos verdes que tem aqui, que respingou aqui, que tem aqui também, foi conseguido com uma mistura de sulfato de cobre, tá? A gente vai estudar na próxima aula o papel dos metais na composição dos pigmentos. Então, a aula de hoje é essa, tá? E vocês têm uma atividade aí para fazer. Vocês têm que produzir uma tinta. Então, mãos à obra aí, tá?